A história começa com um grupo de crianças jurando visitar todos os cofres do mundo e desse modo ganhar muitas riquezas e glória, e acham que conseguem fazer isso se forem todos juntos. Desse modo têm certeza que um dia se tornarão grandes caçadores de tesouros que são considerados astros na capital imperial, por viajarem pelo mundo entrando em várias ruínas chamadas de cofres do tesouro e retirando seus objetos preciosos. Mas é um trabalho muito perigoso, pois precisam enfrentar monstros chamados de fantasmas. No entanto, para os vitoriosos é possível conseguir muitas glórias e riquezas. Por isso hoje um clã de altíssimo nível da capital chamado de First Step está conduzindo entrevistas para recrutar possíveis novos membros. E nos é explicado que um clã é composto por diversos grupos menores que por sua vez são compostos por diversos caçadores solo, já que existe um limite sobre até onde alguém pode chegar sozinho. Por isso em dado momento, se você busca por objetivos maiores, é necessário entrar num bom grupo, de preferência com seus amigos. Mas infelizmente Cry nunca conseguiu nisso. Ele é chamado por uma garota que questiona se o rapaz estaria atrás de algum grupo e logo em seguida se desculpa por iniciar a conversa assim, pois só fez isso devido ao clima ter ficado muito pesado por todos ali estarem nervosos, mas já que Cry demonstrou ser mais amistoso, ela decidiu tentar conversar. Então se apresenta contando se chamar Ruda Runebeck, uma caçadora de nível 3, porém Cry não retribui seu aperto de mão enquanto se apresenta. Nisso ela observa ter muita gente naquele lugar enquanto explica ter caçado sozinha durante esse tempo, mas ao chegar no cofre ninho do lobo branco entendeu ter chegado no seu limite, por isso deseja se unir a um bom grupo. Ao ouvir aquilo, um homem se intromete na conversa zombando dela por ter ido ao ninho do lobo branco, já que lá não é lugar para uma mera nível 3, por isso a manda ir embora já que ela é fraca demais. Então eles continuam brigando até que a garota perde a paciência, o chamando para a batalha, mas nesse momento surge um homem avisando que caso insistam nisso irão perder a chance de entrar pro clã deles. E além disso, um caçador jamais deve sacar suas armas em público. Logo após isso eles entram e a garota fica fascinada com a quantidade de pessoas naquele lugar, questionando seu amigo se já teria ido ali alguma vez, o que ele afirma já sendo essa sua quinta vez. Então observa o lugar, refletindo que no mundo dos caçadores tudo se resume à habilidade. Desse modo quem a tem consegue fama rapidamente subir na vida, já os menos afortunados acabam tendo que se agarrar ao que podem. Nisso sua amiga pergunta sobre um grupo todo de branco que Cry diz se chamar Ark Brave, um dos grupos mais fortes entre os que estão recrutando. E são tão poderosos que já conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. E a pessoa sentada ao centro é Ark Rodan, o líder daquele grupo que é tão habilidoso que dizem que caso ele te aceite no grupo, seu sucesso como caçador estará garantido. Mas até onde sabe o rapaz nunca aceitou membros novos num evento como esse. Nisso a mulher pergunta sobre uma mesa singela no fundo, vendo que está vazia, então Greg surge novamente estando disposto a explicar algumas coisas para a garota, visto que ela demonstra não saber muita coisa. E segue dizendo que aquela mesa pertence ao grupo que criou o clã First Step, o grupo Stragri. Ao ouvir aquilo, Cry reflete que esse nome era a alcunha de um grupo de jovens que veio para a capital muitos anos atrás e devido aos seus talentos impressionantes hoje todos sabem que são o maior grupo da capital, possuindo o nome oficial de Strandgrief, o grupo criado pelos seus amigos de infância. Nisso Greg segue contando existir o boato de que pela primeira vez em anos o grupo irá aceitar novos membros, por isso aquele lugar está tão lotado. Então surge um homem fazendo um alarde buscando pela Stragri, pois só se deu ao trabalho de ir até ali porque quer entrar no melhor grupo de todos, afinal ainda será um dos maiores caçadores do mundo, já tendo chegado ao nível 4. Porém uma garota chamada Tino não gosta nada da audácia do rapaz e o manda se colocar em seu devido lugar, enquanto seu colega de equipe tenta fazê-la se acalmar para que não cause confusão. Mas ao ver que o rapaz não quer sair, ela decide que vai expulsá-lo à força e conta que ela quem merece estar no Strandgrief. Mas seu amigo a manda parar, lembrando que o vice-mestre já havia lhe pedido para que não causasse confusão, por isso não deve perder tempo com um idiota, o que deixa o garoto irritado por ter sido chamado assim, mas o homem mantém o que disse. Nisso todos ali se animam botando mais lenha na fogueira, tornando o combate entre ambos inevitável, e vendo que está prestes a acontecer, Cry chama sua amiga para saírem de lá, pois caso sejam atingidos não irão sobreviver. Enquanto isso Tino conta que irá cuidar dele com sua lâmina, assim como sua irmã lhe ensinou. Já o rapaz braveja suas bravatas, porém enquanto ele carrega o poder de sua espada, Tino sente uma presença na plateia, notando Cry se movendo de fininho. Então vai até ele perguntando o que o mestre está fazendo ali escondido. Nisso Ark também o encontra, vendo que seu amigo chegou tarde e acha que sem ele o grande mestre do clã e líder da Stragri não poderiam dar início ao evento. Aquilo tudo gera um grande burburinho entre a plateia, que fica em choque e ele acaba sentindo como se fosse vomitar. Então se recorda de quando tinham acabado de chegar na capital e enquanto terminavam de limpar um cofre de tesouro ele foi atacado pelas costas, mas seu amigo conseguiu eliminar a criatura rapidamente. Agradecendo
defendendo Cry por achar que o rapaz estava se fingindo de isca para ajudá-lo. Mas na verdade Cry sequer tinha notado o monstro, pois embora todos ali tivessem o mesmo sonho, era evidente que possuíam quantidades diferentes de habilidade. Por isso, quando comparado ao potencial monstruoso de seus amigos, ele era apenas uma pessoa comum e caso tivesse ficado com ele seria só uma questão de tempo até começar a atrapalhar. Mas sabe que seus amigos são legais demais, por isso nunca lhe diriam o que lhe fez ter de tomar a decisão sozinho. Então logo após aquilo decidiu comunicar ao seu grupo sobre sua decisão de partir, mas vendo aquele discurso seu amigo se lembra que eles não possuem um líder e decide colocar Cry no cargo, que todos acabam concordando para o choque de Cry. E desse modo ele tem sido o líder de seu grupo de amigos superdotados há anos, sempre desejando poder se aposentar dessa vida. Já no salão, Ark acha graça na desculpa de Cry, que diz ter chegado atrasado por ter dormido demais. Mas Tino lhe manda ficar longe de seu mestre, o chamando de bonitinho artificial, porém Ark acha graça e comenta que seu amigo provavelmente estava observando a multidão, ficando incógnito em meio às pessoas comuns. Afinal o rapaz nem está de uniforme mesmo depois de ordenar que todos estivessem vestidos de acordo, mas ele explica que poderia ter vestido o uniforme caso tivesse acordado na hora. Mas não adianta explicar porque os caçadores nunca escutam suas palavras. Nisso Tino sugere tirar aquele cara do clã, visto que ele não está respeitando o mestre adequadamente. Então Cry explica que aquela garota é uma caçadora de nível 4 chamada Tino Chad e também é discípula de sua amiga de infância Liz. Nisso Ark questiona se seu amigo já encontrou algum membro em potencial, então Cry pergunta se o rapaz aceitará caso ele diga ter encontrado um membro em potencial, o que Ark confirma por confiar na decisão dele. Ao ver aquilo, outra garota tenta para Ark, mas o rapaz a silencia. Nisso Cry fica feliz vendo que Ark sempre age assim, sendo muito generoso, porém a amiga dele não gosta nada de ver o caçador forçando para cima deles. Então olha para Tino, que diz não poder se juntar àquele grupo porque em seu coração já escolheu se juntar ao grupo do mestre. Enquanto isso, ouvem o rapaz de antes atraindo as atenções novamente. Ao vê-lo, Cry questiona se ele é mesmo um caçador de nível 4 e deseja saber seu nome, que o rapaz revela ser Gilbert, a lâmina do purgatório. Então Cry observa refletindo que o rapaz não é grande coisa no momento, mas depois de Ark o treinar pode se tornar muito forte. De qualquer forma, ele é péssimo em julgar as pessoas, por isso qualquer um que escolha vai ser na sorte. Então acaba tomando a decisão de recomendar o rapaz para que Ark o treine, mas tem uma condição que deixa todos curiosos. E conta que a coisa mais importante para um caçador é nunca perder, pois se faltar força para um caçador vai acabar colocando sua equipe em perigo. E revela que desde que se tornou um caçador nunca perdeu, refletindo que isso se deve ao fato de que nunca entrou numa luta de verdade. Então tira seu anel e anuncia que irá recomendar para Ark Brave qualquer um que estiver com aquele tesouro e o arremessa nas mãos de Gilbert, que logo toma um golpe poderoso de Tino, que pretende conseguir aquele anel. Nisso todos ficam em choque com o que acabaram de ver, já o anel sai rolando, que faz com que todos iniciem uma briga para consegui-lo, enquanto Cry sai de fininho se despedindo de seus novos amigos. No dia seguinte, sua assistente lê o jornal informando que o recrutamento resultou numa grande briga que acabou explodindo o local, mas felizmente ninguém se machucou. No entanto, a associação de aventureiros deseja falar com o rapaz, que questiona como seu colega reagiu, ficando feliz ao saber que Ark apenas riu da situação, e vendo que o rapaz é tão benevolente decide mandar a conta do bar para ele e mandá-lo à associação de aventureiros. Mas sua amiga informa que a associação pediu especificamente para ver o rapaz, que fica chateado vendo que caso não vá o tenente Gark vai vir pessoalmente até ele, mas não deseja sair sem uma escolta, pois já que seu tesouro de disfarce quebrou não pode mais mudar seu rosto para se camuflar na multidão e evitar ser atacado de surpresa. Mas sua amiga não acha que ele vá ser atacado, ainda mais àquela hora do dia, então Cry decide ir até a associação se desculpando desesperadamente pelo ocorrido. Nisso a mulher diz a Gark para não ser tão severo na bronca, no entanto o homem sequer tinha começado, então ela entrega um livro enquanto o homem explica que apesar de ninguém ter reclamado, o clã First Step precisa ser um exemplo para os caçadores. Por isso Cry não vai poder sair ileso dessa vez, tendo que pagar um castigo. Nisso nos é explicado que a associação arruma diversas missões para os caçadores. Entre elas existem algumas de prazo apertado, pagam pouco e são tão difíceis que ninguém deseja fazer, por isso são chamadas carinhosamente de pagar castigo. Cry até tenta argumentar, mas acaba tendo que escolher uma e pensa na mais fácil de passar pro seu amigo Ark, então acaba encontrando uma de nível 3 que acredita ser fácil. Mas a mulher explica ser uma missão de resgate, por isso ele não deve subestimá-la. E quando ele sai, o chefe da associação reflete que o rapaz não mudou nada, estando sempre cheio de energia, e além disso ainda escolheu a missão que lhe parecia mais perigosa. Já na casa de Ark é informado que o rapaz não está tendo sido convocado por alguns nobres, e enquanto observa o lugar, Tino lhe mostra seu anel que conseguiu naquela disputa e pergunta se pode mesmo ficar com ele, o que Cry permite para a felicidade dela. Em seguida questiona
questiona se ela está livre naquele momento, o que ela confirma tendo estado esperando por aquele momento há muito tempo. Então Cry conta do trabalho que pegou e a garota desaparece na mesma hora. Vendo aquilo, Cry usa sua corrente mágica que se transforma em um lobo e busca a garota, que está muito decepcionada, sentindo que foi enganada para aceitar aquela missão, pois na verdade o que queria era tomar um sorvete com ele, mas ao invés disso vai ter que pagar aquele castigo horroroso. Além disso, ela é apenas uma nível 4, por isso não tem como conseguir resgatar 5 pessoas sozinha, e mesmo sabendo que o mestre lhe envia essas missões onde precisam encarar a morte de frente para superar seus limites, considera aquela muito extrema até para ela. Ao ouvir aquilo, ele entende que a garota não deseja ir sozinha e resolve o problema lhe arrumando um grupo improvisado. Então se recorda de antes, quando chegaram na associação de aventureiros e por receio tentou desistir, mas seus amigos insistiram por ter sido ideia dele ir para a capital. No entanto, Cry acha que só vai atrapalhá-los se ficar no grupo, porém seu amigo acha aquilo uma bobagem e decide entrar, contando a todos se chamar Luke o maior espadachim do mundo. E sua amiga diz ser Liz a maior ladina do mundo, explicando estarem ali para se registrarem. Nisso a atendente entrega um formulário mandando o rapaz escrever o nome, o símbolo de seu grupo, porém ele não havia pensado nisso, então decide mostrar ao seu grupo a péssima escolha que fizeram, o colocando como líder, escolhendo um nome bizarro e um símbolo de caveira que deixa seu grupo chocado, pois desse modo ninguém pensará que são um grupo de heróis. Ao ver aquilo, Cry decide que falhou como líder e acha melhor ir embora, mas seu grupo muda de ideia achando aquele nome muito bom e decidem que vão tornar seu símbolo bom com suas ações. Desse modo ocorreu o nascimento do grupo Strandgrief. Então voltamos ao presente com Greg muito surpreso, pois ainda não estava acreditando totalmente que o rapaz é na verdade o mestre do clã, aquele a quem todos chamam de Miltrux, um caçador de nível 8, e agora que todos sabem o quanto ele é incrível, Tino acha que deveriam se ajoelhar. Nisso Cry explica que Miltrux foi o segundo nome que ganhou na liderança de seu grupo e essa é uma honra dada apenas aos caçadores que conseguem atingir certo prestígio, se tornando praticamente um ídolo para todos. Porém o espadachim não acredita que ele seja o Miltrux, porque sequer parece treinar, o que faz Tino lhe achar um idiota por não conhecer a verdadeira força de seu mestre, e conta que não tem como conseguir trabalhar com ele, afinal pessoas que falam tanto são as que mais detesta. Ao ouvir aquilo, Cry a compreende pensando nas pessoas faladoras que espalharam o boato de que ele é o mais forte. Então questiona o que o grupo acha da proposta de ir junto com Tino, e o espadachim considera que seja uma piada de mau gosto, pois nunca se uniria a eles e ainda não consegue acreditar que Cry seja o líder do grupo mais forte. Nisso Cry decide deixar Gilbert de lado, questionando se os outros irão, o que eles confirmam, e avisa Tino para chamar alguém do clã caso precise de mais ajuda. Porém a garota só deseja que o mestre possa ir junto, o que ele nega. Porém antes de sair, Gilbert o desafia para um duelo e caso o mestre lhe vença ele irá na missão. Vendo aquilo, Cry decide que ele irá lutar com Tino, já que ela é a líder do grupo e ela está decidida a executar a punição de Gilbert por ter faltado com respeito ao seu mestre. Nisso ela mostra a Cry toda a flexibilidade que aprendeu com sua mestra, que lhe permite executar qualquer posição. Então Gilbert avisa que no dia anterior apenas foi um pouco descuidado, mas isso não tornará a acontecer, e além disso quando terminar com ela lutará com Cry. Mas Cry não deseja lutar e lhe avisa que sua oponente também possui nível 4 para seu espanto, pois não imaginava isso ao ver a garota, que avisa não haver a menor chance de perder aquela luta mesmo que ela seja muito mais fraca que o mestre. E para pegar leve decide deixar suas armas de lado, que normalmente seria um problema para ela já que é uma ladina. Mas como teve que evoluir sozinha, já está habituada a lidar com humanos, sendo assim seu maior problema vai ser a relíquia que Gilbert carrega. No entanto o rapaz decide deixar sua espada de lado, decidindo que não precisa daquilo para cuidar dela. Então Tino se prepara desejando derrotar logo aquele cara para poder ir tomar um sorvete com o mestre, que a lembra não ter prometido isso, mas ao ver sua cara de choro ele acaba aceitando, mas só depois do trabalho. Nisso a luta tem início e ela parte para cima golpeando o rapaz a uma velocidade assustadora. Em seguida ele acerta um chute que manda o rapaz longe, deixando o pessoal impressionado ao vê-lo aplicar a punição divina que havia mencionado antes. No entanto Gilbert se ergue novamente e tenta atacar, mas acaba sendo imobilizado pela garota, que lhe manda nunca mais faltar com respeito para com o mestre, além de ter que agora adorá-lo como um deus e lhe trazer tributos regularmente. Nisso ele se solta irritado por ela não calar a boca, mas acaba apanhando de novo da garota, que agradece o mestre por tê-la feito crescer tanto apesar de Cry nunca ter feito nada. Vendo seu estado, Gilbert se recorda de sua infância tendo treinado exaustivamente para ser o melhor e assim logo superou os adultos, então decidiu vir para a capital, onde formou um grupo e explorou vários cofres do tesouro, o que lhe fez sentir muito orgulho pela sua evolução, por isso não pode ser derrotado pois é o mais forte. Então acaba sendo trazido de volta à realidade por Tino, que lhe manda usar sua espada caso queira continuar lutando, caso contrário vai acabar morrendo. Aquelas palavras trazem a
a Gilbert sua triste realidade, percebendo que numa luta de verdade ele já não estaria mais vivo há muito tempo. Nisso Cray comenta saber que o rapaz deixou seu grupo pela diferença de poder ter ficado grande demais e conhece isso melhor que ninguém porque também passou por isso, mas no seu caso ninguém ficou para trás. E reflete que na verdade não o deixaram partir. Ao ouvir aquilo, Gilbert percebe que mesmo com o grupo Strange-Grief sendo a elite da capital, a força do rapaz se destaca sendo benevolente ao estar no grupo, pois na verdade sua força é tanta que sua simples presença ali é como uma aparição. Nisso Cray dá um toque na espada liberando as chamas do purgatório que ele nota terem um bom dano elemental, por isso considera aquela uma boa espada. No entanto, Gilbert fica em choque vendo o rapaz controlar aquela chama com tanta maestria tão facilmente, sendo que nem ele, que já treina há tempos, consegue produzir uma chama tão intensa. Então nos é explicado que nesse mundo existe um material de mana invisível a olho nu que é condensado dentro dos cofres, dando origem a mundos baseados nas memórias extraídas do núcleo do mundo. E o Ninho do Lobo Branco é um desses lugares que originalmente era habitado por monstros lupinos que acabaram sendo extintos pela caça desenfreada pelos seus pelos. Depois o cofre apareceu junto com um fantasma, mas ele acha essa história sangrenta demais e acha que eles vão ficar bem, afinal o nível do cofre é 3, eles estão em 4 pessoas. Então aproveita o momento para agradecer a mulher pelas informações sobre Gilbert que lhe foram muito úteis. Nisso ela conta ter ouvido sobre o show que ele deu com uma certa relíquia de fogo que Cray comenta ser bem fraquinha, do tipo que até Gilbert consegue controlar sem muito treino. Então começa a polir suas relíquias que ele adora colecionar, pois até ele consegue realizar pequenos milagres com elas, e acha aquela espada muito legal, se questionando se Gilbert lhe venderia. Mas sua secretária acha péssimo que ele fique desperdiçando dinheiro com tantas relíquias parecidas, então ele tenta argumentar que cada uma possui um formato e efeito único. Mas a mulher segue dizendo que apesar dos fundos da equipe serem muito vastos, ele deve se segurar um pouco com seus gastos, pois até já pegou um empréstimo de Citri. O que o leva a refletir que em seu grupo os lucros são divididos igualmente independente da contribuição, por isso é muito rico mesmo sem fazer nada. Nisso acaba se lembrando que não pediu para recarregar em suas relíquias, e vai até a mulher que a preenche com mana, enquanto o homem comenta sobre a aparição de um fantasma desgarrado na estrada ao norte que destruiu uma caravana inteira bem escoltada. E segundo as testemunhas, o fantasma tinha a forma de um lobo branco, tendo aparecido perto do Ninho do Lobo Branco. Mas a garota sugere que deve ser uma aparição em massa de lobos, por isso a essa altura o cofre deve estar cheio. Saber disso deixa Cray receoso, mas confia na força do grupo por eles serem habilidosos e experientes. Nisso o homem segue dizendo que pelo lugar ter ficado mais perigoso, a associação já está pensando em mudar seu nível, além de ter também o fato do desaparecimento do grupo de Rudolph, um famoso lanceiro de nível 5 que foi para lá há alguns dias. Ao saber disso, Cray checa percebendo que os desaparecidos são Rudolph e mais 4 caçadores de nível 5 que ele não havia prestado atenção antes. Nisso o pessoal pergunta o que há de errado, ficando em choque ao saber que ele acabou de mandar Tino ao Ninho do Lobo Branco. Não apenas isso, mas também mandou outros 3 caçadores, deixando o homem ainda mais assustado por ele ter mandado um grupo improvisado a um lugar tão perigoso, mas entende que esse deve ser o treinamento rigoroso que ele impõe aos caçadores. Então ele sai de lá tendo pensamentos positivos, afinal eles têm Gilbert, que é um jovem bastante forte, porém se pergunta se o rapaz teria recarregado sua espada após aquele show. Já na floresta o grupo sente uma sensação estranha, por isso Tino diz ter feito seu testamento antes de partir, apesar de pretender voltar viva. Saber disso faz o grupo questionar se o mestre já sabia o que estava acontecendo ali, o que Tino confirma e acredita que aquela composição de grupo não é aleatória, estando tudo de acordo com o plano do mestre. Porém Greg não acredita nisso, afinal se conhecem há apenas um dia. Além disso, Gilbert diz só ter vindo por estar com tempo livre, então se lembra que o mestre já sabia sobre sua história. Então Tino segue contando que o mestre possui grande conhecimento sobre os caçadores da capital e cofres de tesouro, e além disso, mesmo sem conhecer o rapaz direito, é fácil ler suas ações e pensamentos. Saber disso faz Greg ligar os pontos, percebendo que até mesmo o incidente do bar deve ter sido calculado, mas Tino os manda não se preocuparem por estar tudo ocorrendo de acordo com o plano do mestre. Afinal, ele nunca os mandaria numa missão impossível sem pensar. Nisso vemos o mestre preocupado por ter mandado seus amigos numa missão impossível sem pensar e espera que eles voltem se ficar difícil demais. Então observa o horizonte, refletindo que mesmo que chame ajuda, ninguém o atenderá a essa hora, por isso precisa ir logo antes que cheguem no cofre. Já na floresta o grupo acaba se deparando com um fantasma de lobo que está muito diferente e mais forte que o normal, usando até mesmo espada e armadura. Enquanto isso, Cray está buscando o máximo de relíquias que pode para usar, e na saída se encontra com a secretária, que fica surpresa ao ver o rapaz se preocupando tanto com o grupo, mesmo sendo um desafio já calculado por ele. Então se choca ao ver uma relíquia proibida, mas Cray diz não ser o que ela pensa
pensa afinal ele nunca carregaria por aí algo que vai contra as leis imperiais. Porém, como as relíquias ofensivas estão sem mana, precisa pelo menos ter um último recurso. Em seguida se despede da garota enquanto alça voo usando sua relíquia, porém a mulher fica preocupada com ele já que essa relíquia é do incidente do míssil humano e não possui nenhum meio de proteção ou freio, sendo apenas uma relíquia defeituosa. Nisso voltamos um pouco no tempo para o momento em que o grupo já estava atuando na capital há cerca de uma semana e após uma missão o espadachim reclama já que não imaginava que sua espada divina ia se quebrada. Mas como era uma espada de madeira, sua amiga já esperava que isso ocorresse em algum momento. Então começam a falar do cofre de nível 1 que fecharam recentemente, onde acabaram se deparando com um ciclope que é uma criatura de nível 4. Nisso surge um bêbado zombando deles, não acreditando que um ciclope possa aparecer numa caverna de goblins, mas acredita que por eles estarem ali significa que conseguiram fugir desse tal ciclope. Então a garotinha o chama e mostra a cabeça da criatura, deixando o homem horrorizado. Enquanto isso os caçadores conseguem derrotar um lobo e Tino os manda ficarem alertas, pois dessa vez tinham a vantagem numérica, mas da próxima podem não ter. Nisso Greg questiona seu amigo sobre o motivo pelo qual não está saindo fogo de sua espada, fazendo-se recordar não ter recarregado sua espada com mana após o pequeno show do mestre e ele não pode recarregar sozinho. Sabendo dessa situação, eles começam a cogitar abandonar a missão, visto que nessas condições extremas até mesmo o grupo que vieram resgatar já não deve mais estar vivo. No entanto, Tino discorda da ideia, fazendo Greg protestar, pois considera sobreviver mais importante que cumprir a missão. Mas Tino acha que seu amigo está confuso quanto ao plano e explica que na verdade não estão ali para coletar corpos, já que aquelas pessoas desaparecidas ainda estão vivas, afinal esse é um plano articulado meticulosamente por um caçador de nível 8. Por isso os manda seguir em frente, revelando que esgotar a mana da espada do purgatório também fazia parte do plano do mestre. Em seguida chegam ao ninho do lobo branco, notando as criaturas que o cercam repletas de arcos e armas de fogo. Nisso Tino explica que originalmente aquele lugar foi criado para acomodar os lobos que viviam lá antes, mas esses, por serem muito maiores, mal devem conseguir se mover dentro do ninho, o que lhe dará uma boa vantagem caso entrem rápido e iniciem o combate lá dentro. Ao ouvir o plano, Gilbert decide ganhar tempo para que eles possam entrar, visto que mesmo sem mana sua espada ainda é mais forte que uma espada normal. Mas Tino não gosta nada disso, pois como líder não aceita perder ninguém de seu grupo e deseja que todos voltem vivos para casa. Por isso decide que ela e sua amiga irão atrair atenção, já que são muito ágeis, enquanto os rapazes cuidarão de atacar a retaguarda, o que lhes dará uma boa vantagem, já que a curta distância as armas de longo alcance se tornam ineficientes. E antes de partirem avisa que mesmo que acabem caindo numa situação crítica, ninguém será usado como escudo ou sacrifício. Enquanto isso Crais segue voando, desejando que ao menos a Tino esteja bem, nem que tenha que sacrificar os outros ou usá-los como escudo humano. Já na caverna os combates continuam, enquanto Tino reflete que apesar de seus inimigos serem muito fortes, eles têm a vantagem por estarem trabalhando em equipe, o que torna tudo bem mais fácil, já que seu inimigo não entende o conceito de cooperação. E mesmo que estejam trabalhando em um grupo improvisado, essa configuração não é ruim, porque eles têm Gilbert, que apesar de ser um falador é muito competente, Greg, que possui muita experiência de combate, que o torna bom em trabalho em equipe, e por fim Ruda, que não faz nada espalhafatoso, mas por ser uma ladina é muito boa em localizar os inimigos, atraindo sua atenção, permitindo assim que Tino possa se concentrar no combate, os finalizando. E considera que tudo aquilo está perfeito, pois foi idealizado pelo mestre, que ela considera um deus. Enquanto isso Gilbert está tendo um pouco de dificuldade contra um dos lobos. Aquela sensação o faz se recordar do dia em que abandonou seu grupo por eles não conseguirem ser tão fortes quanto ele, o que deixou seu coração cheio de raiva, mas agora entende que eles estavam dando tudo de si para chegar no nível dele. Então é ajudado por Greg, que o faz perceber o quão bom é lutar em time. Após a batalha eles seguem em frente, chegando a um grande salão onde Tino sente a presença de um chefe, o que faz Greg dar a ideia de abandonarem a missão novamente. Mas Tino nega, refletindo que o rapaz é muito cauteloso, o que não é ruim, mas missões seguras não fazem nenhum caçador crescer, por isso às vezes é melhor jogar tudo pro alto e encarar o perigo de frente. Ao ouvir aquilo Greg concorda, refletindo que assim que um caçador chega ao nível 4 ele já consegue viver apenas de limpar cofres de níveis baixos, mas sempre que notava um perigo com o qual não conseguiria lidar ele ia embora. Um fato que deve ter influência dos amigos que perdeu ao longo de sua jornada. Mas apesar de ser um caçador há muito tempo, Tino acha que ele veio ao First Step porque queria parar de fugir, e foi exatamente por esse motivo que o mestre lhe escolheu para esse grupo. Caso contrário, não haveria motivo para colocar um desconhecido naquele grupo, afinal o mestre é um deus que possui cada passo do seu plano friamente calculado para tudo funcionar corretamente, por isso nunca comete erros. Sabendo disso, Ruda decide questionar então o motivo pelo qual o mestre a escolheu para aquele grupo, e Tino considera que deve ter sido
vencido pelos seus opais enormes, o que deixa Ruda com raiva dessa resposta. Enquanto isso, Cry busca por seus amigos desesperados, xingando o maluco que criou aquela relíquia sem colocar um freio, e ao não encontrar seus amigos decide entrar na caverna para buscá-los. Só que eles já estão enfrentando o chefe, que aplica um golpe devastador, os fazendo se questionar sobre o que farão a seguir. Nisso, Tino nota que a besta Lupina não está usando o capacete e entende que a cabeça possa ser seu ponto fraco, por isso pede para que seu amigo bloqueie um golpe para que ela possa fazer o resto. Então a fera ataca e Gilbert segura o pesado golpe de seu machado enquanto Greg arrisca um golpe por trás que de nada adianta. E aproveitando a brecha, Tino tenta se aproximar, mas é rapidamente atacada pela criatura, enquanto Ruda nota não haver um pingo de medo nos olhos de sua amiga. Nisso a fera acaba partindo a espada de Greg como se fosse um galho seco, e no momento em que receberia o golpe final acaba sendo salvo pela Ladina. Em seguida, Tino aproveita a brecha para subir pelo cabo da arma e dá uma cambalhota usando sua espada para desferir o golpe que lhes dá a vitória sobre o chefe da sala. No entanto, ela acabou se ferindo no processo e usa uma de suas poções de cura que restauram quase que totalmente sua perna, enquanto Greg reclama de sua espada quebrada, mas pelo menos ainda estão vivos. Nisso, Tino decide lhe emprestar sua espada, que apesar de não ser o ideal para um guerreiro daquele porte, ainda é melhor do que estar desarmado. E logo em seguida se esquiva por pouco de um ataque vindo da outra sala, de onde saem vários chefes, deixando a garota assustada, que apesar de acreditar no plano do mestre, crê que isso é um pouco demais até para ela. E como não possuem escolha, decide fugir pela passagem estreita, que não permitirá que os lobos lhes persigam, porém logo trata de bloquear a passagem, fazendo com que tenham que lutar. Vendo aquela situação, os rapazes decidem se fazer de isca para assim distrair os lobos para que elas possam escapar por serem muito ágeis. E pede para que não fiquem tristes, pois isso é algo comum de acontecer com caçadores, então apenas é chegada a vez deles, o que faz Tino refletir se realmente não há outra opção enquanto pensa no seu mestre. Ao fazer isso, acaba tendo uma ideia e pede apoio de seus companheiros, que partem para cima da criatura barrando seus golpes da melhor forma possível, mas o lobo é muito forte e consegue se livrar dele sem muito esforço. Então Tino se recorda do treinamento com seu mestre e decide usar o anel de tiro, que carrega um poderoso disparo que ela mira no olho da criatura, acertando em cheio, a deixando desnorteada. Em seguida, Gilbert decide finalizar o trabalho, mas acaba sendo acertado pelo lobo, que o manda para longe. Nisso, Tino se desculpa com ele por não ter sido uma boa líder, e ao verem as criaturas logo acima deles, entende que chegou o seu fim. Porém, no último momento, Cry chega voando, mandando a criatura para longe, e fica feliz ao ver seus amigos vivos, então se ergue, notando o medo evidente nos lobos, que estão assustados devido à sua chegada arrasadora. Então o lobo ataca, mas é completamente barrado por uma barreira mágica que descarrega um dos anéis de Cry. Ao ver aquilo, Cry acha uma pena, dizendo possuir 17 vidas, então começa a carregar um poderoso golpe com seus anéis, que acertam em cheio a criatura, deixando todos impressionados ao verem o poder de um nível 8. Enquanto Cry pensa no que pode estar acontecendo ali, afinal aquele é um cofre de nível 3, então aquelas criaturas não deveriam aparecer ali. Nisso o lobo volta a se levantar, para o espanto de todos menos de Cry, que já sabia que isso ia acontecer. Afinal, anéis de tiro são muito espalhafatosos, mas em termos de força são bem fracos, mas para sua sorte trouxe 17 anéis de segurança e pensa que não dá a mínima pro pessoal do resgate, só deseja ir para casa em segurança agora. Coisa que ele não pode fazer por estar totalmente cercado, então decide que é hora de usar seu item secreto. Nisso destampa o item e o arremessa, destruindo com seu anel, que faz aparecer uma imensa cortina de fumaça no local, que eles aproveitam para fugir o mais rápido possível. Porém, Gilbert acha que estão indo devagar demais e sua amiga explica ser por causa de Tino, que está machucada, e sabendo disso até o mestre está correndo mais devagar para não deixá-la para trás. Só que na verdade Cry está correndo o máximo que pode, mas está muito fora de forma. Essa bondade casual faz a garota se lembrar de quando se conheceram, no dia em que ela estava sendo atacada por bandidos que queriam lhe fazer mal. Então seu grupo surgiu dando uma surra nos bandidos, e ao serem perguntados sobre quem são, ele disse não serem nada demais. Desde então Tino se tornou a fã número 1 do grupo, e principalmente do rapaz, que consideram um deus. Nisso finalmente chegam a um local mais afastado, onde eles lhe agradecem por ter lhe salvado, e Ruda explica que Tino fez o máximo que pôde, vendo a tristeza da garota, e conta que se não fosse por ela eles não estariam vivos até agora. Cry compreende e parabeniza Tino pelo seu esforço. Logo em seguida nota o estado da garota, que ainda está sentindo dor em sua perna. Então ele logo resolve isso usando uma relíquia, deixando Gilbert intrigado ao vê-lo curar alguém assim, mas Cry reflete precisar de runas para tudo e não tem problema nenhum nisso. Após isso, Greg questiona se ele derrotou os monstros, o que ele nega, mas acha que foi melhor assim naquele momento. Então segue em frente enquanto pensa no que fará agora, sem saber onde estão e para que lado fica a saída.